Olá, meus colegas investidores e parceiros da CR2 Multimercados. Hoje, um vídeo especial onde irei apresentar sobre a formação de um grupo de investidores para operações na renda variável. Esta é uma ideia que foi maturada ao longo de muito tempo e consubstanciada com as últimas informações que eu tive do meu contador nas duas últimas reuniões que eu tive essa semana. Então, aqui está a apresentação em sinopse de tudo aquilo que nós iremos propor para vocês a partir deste momento. Como introdução, podemos falar que esse projeto de carteira administrada de gestão em renda variável me persegue há muito tempo. Surgiu desde a época em que eu fazia a pós-graduação em economia lá em Siena. Também surgiu a oportunidade quando eu estava executando um curso de Bolsa de Valores na Bunge Alimentos, aqui na cidade próxima a Balneário, onde os participantes que faziam parte do grupo de chefia desta empresa me sugeriam a possibilidade de formação de um grupo de investimentos assim em bolsa, e eu sempre ficava relutante quanto a isso. Maturando melhor a ideia, na época ainda que eu ministrava aulas de economia na universidade aqui em Itajaí, existia um laboratório de ciências econômicas, onde eu apresentei um projeto à reitoria de uma carteira administrada, colocando cada professor especialista em um segmento, um no setor de metalúrgica, outro em petróleo, outro em elétricas, outro em futuros, e assim por diante, para podermos montar um fundo de investimento especial da universidade. Seria um complemento para os alunos em fase de formação em economia nesta universidade. Isso aí não foi aceito, então a ideia morreu por aí. E também que muitos de vocês, ao longo desses 2 anos e meio que nós estamos juntos, também já me fizeram propostas, já me pediram algo do gênero. Sempre posterguei devido à burocracia, à necessidade de um credenciamento junto à CGA da Anbima, que os gestores de carteira profissionais a nível de bancos de investimento, a nível de fundações, são necessário um credenciamento. E pelo fato de eu estar num estado que é bem distante das aulas onde eram ministradas ao vivo, eu estou aqui em Santa Catarina, as aulas eram em São Paulo, e eu não havia tempo disponível para isso. Tinha 3 atividades profissionais, uma na Univale, outra tinha 2 empresas, e esse assunto sempre ficou em segundo plano. Como funciona uma gestão de carteira no mercado financeiro, eu vou apresentar as 3 possibilidades. A maioria de vocês conhece via fundos de investimentos, ou seja, instituições financeiras formam grupos de gestão de carteira, cada um específico num certo segmento. Existem fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos ouro, fundo hedge, fundo multimercado e muitas variantes. Existem os clubes de investimento, por intermédio de corretoras, onde pessoas físicas podem se juntar, com a administração sendo feita. Uma das limitações desse tipo de gestão é que você fica restrito à legislação, às exigências da corretora de valores. E também a terceira possibilidade, que são a contratação de gestores independentes de carteiras de investimento. Eles costumam fazer isso mediante contrato de procuração, aonde o investidor ele passa o login e a senha. Isso acontece muito com famílias abastadas, até mesmo pessoas físicas com grandes recursos financeiros, empresas, fundações, fundos de pensão de empresas públicas e privadas, sindicatos e muitas outras. Então, no que consiste o fundamento do modelo CR2, idealizado ali por mim, de investimentos em grupo no segmento de renda variável? O princípio consiste no seguinte: individualmente, imaginemos com um capital de R$ 5.000, o investidor ficaria limitado a operar muito pequeno no mercado acionário. Ou seja, ele poderia comprar 1 ou 2 ações no máximo, no mercado padrão de lote mínimo. E dependendo do papel, somente uma ação no mercado fracionário, que é aquele de menor liquidez.
Por outro lado, colocando esses mesmos R$ 5.000 num grupo de investimentos com carteira administrada, por exemplo, 40 pessoas se juntando, com R$ 5.000 cada uma, perfazendo um total de 200 mil, o poder de fogo e a possibilidade de uma maior diversificação do portfólio, com um bom gerenciamento de risco, crescem as chances para uma melhor remuneração do capital. Então vamos a mais detalhes no que consiste esse modelo GIM, que é o Grupo de Investimentos Multimercados. O objetivo é termos menos burocracia, uma menor tributação nas operações. E eu sempre pensei em criar algo, ou seja, oportunizar para que todos do grupo CR2 pudessem participar em conjunto e em igualdade de condições no mercado de risco. E, principalmente, podemos ter a liberdade de operacionalizar todos, eu insisto nessa palavra, todos os mercados de risco, de uma só vez, sem as tradicionais limitações legais que acontecem, por exemplo, nos fundos de investimento. Fundo de ações só pode operar ações, fundo dólar, somente títulos do governo atrelado ao dólar. Então, aqui nós temos a oportunidade, com esta ideia, de podermos estar livres para operacionalizar qualquer tipo de ativo de risco no mercado de renda variável, disponível no mercado nacional. Já de antemão, dizemos que não operaremos fundos de investimentos imobiliários e nem commodities. CDB de liquidação diária será somente utilizado para o capital em stand-by, enquanto aguardamos um melhor posicionamento, ou seja, ponto de entrada em um ativo específico de renda variável. E o mais legal, para que todos participassem, nós objetivamos um capital mínimo razoável para que todos pudessem ingressar. Então, um capital pequeno de investimento por participante. Eu tive recebendo muitos e-mails essa semana, o pessoal achando que R$ 5.000 é muito pouco, outros querendo 3, 4 cotas. Então, nós vamos deixar a liberdade para vocês escolherem isso. Depois de vocês assistirem esse vídeo, nós vamos estar dentro da sala 2 ali, fazendo uma enquete, e vocês escolherão qual o capital em que vocês gostariam de ingressar nesta nova empreitada. Nós temos 3 possibilidades a oferecer a vocês: 5.000, que era o que nós estávamos definindo a princípio, ou 8.000 ou 10.000. Os maiores detalhes eu explicarei adiante. Eu deixo de antemão a nossa maior preocupação. São 3. Que todas as documentações contratuais e as informações ao fisco, ou seja, via imposto de renda à pessoa física, sejam incontestáveis e dentro da legislação tributária em vigor. E que sejam pagos corretamente o imposto de renda devido sobre as operações, via DARF. E o compromisso de vocês, ou seja, de que os participantes que aderirem a esta sistemática de investimento lancem suas declarações de imposto de renda à pessoa física, as devidas informações deste novo modelo de investimento, que eu irei ensinar vocês como se faz isso com detalhes, no momento oportuno. Então, como seria a operacionalização desta carteira? Ela está subdividida em 2 etapas. A primeira etapa, iniciando já em 2019, com as operações estruturadas com derivativos financeiros, ou seja, opções e mini contratos de índice Bovespa e mini dólar futuro, com a utilização de robô e a contratação de um operador profissional. Esta seria a primeira tranche, a primeira fatia desse processo operacional. A segunda etapa, que aí é onde eu entro, a partir do segundo semestre de 2019, com operações exclusivas com ações swing trade,
com aquele modelo de gerenciamento de risco que quem me acompanha aí na sala, vocês viram que eu acho que em 2017 nós fizemos um vídeo, fizemos uma aula ao vivo específica de como se gerenciar uma carteira swing trade de risco. Esta é a chamada segunda tranche. Os custos de gestão desta carteira será aquela mesma utilizada pelos fundos de renda variável. Nós vamos trabalhar com uma taxa de administração de 2% ao ano e a taxa de performance de 20% pela referência do índice Bovespa. Ou seja, o que passar acima do índice Bovespa dá remuneração 20% de custo sobre a gestão. Recordando, seria até interessante vocês que quiserem saber maiores informações de como será a gestão no segmento etapa 2 do professor Carlos Renz do método Swing Trade, essa imagem eu acho que destaca bem para a vossa lembrança, né, daquele vídeo que eu explico os detalhes utilizando os stops, sempre stop loss, stop gain, limitação, se você quiser operar com gerenciamento de risco, em cada operação de entrada, seja ela de compra ou de venda, deve ser estruturada, já estabelecendo-se no início qual é o limite de perda máxima em cada operação. Então, nós utilizaremos uma perda máxima de 0,5%. Em função disso, determinaremos, uma vez você tendo o stop loss, nós determinaremos o tamanho da operação, ou seja, qual é o volume financeiro em cada ação deverá ser utilizado, seja na compra ou na venda, e depois os ajustes. Aqui nós temos as quantidades teóricas e depois os ajustes para nós estarmos sempre dentro do lote padrão, múltiplos do lote mínimo, lá no mercado integral, que é o mercado de maior liquidez. Perfeito? Então eu convido a vocês, também aqueles que assistiram, a rever este vídeo e os novos, principalmente, percam um pouquinho de tempo. Na realidade, vocês não vão perder, vocês vão ganhar, porque independente se vocês escolhem a gestão terceirizada de uma carteira, ou com este modelo, ou com fundos de investimento, e principalmente quando vocês forem operar ações no swing trade, eu gostaria que vocês levassem em conta este critério de gerenciamento de risco. É só vir aqui na lupa de pesquisa e digitar gerenciamento de risco. Já vem de imediato o vídeo que eu estou comentando com vocês. Ou vem aqui no nosso... Imaginemos que você entra na página principal, você poderá rolar a barra de rolagem aqui para baixo, buscar em ações, Bovespa, ó, nós temos 11 vídeos específicos, você procura... Acho que foi um dos nossos primeiros vídeos. Aqui está, o nosso primeiro vídeo, gerenciamento de risco. É uma aula ao vivo, muito boa, gente. Sugiro vocês assistirem. Então, continuando, como seria esta estrutura operacional? Nós escolhemos, a princípio, a corretora Modal Mais para operar derivativos financeiros com robô, que é uma das poucas que permitem que a plataforma de negociação aceite programas de robô. Tá? Então, nós estamos testando ela e, a princípio, tem bons resultados. Então, nós, inicialmente, utilizaremos esta corretora. Para as ações, Swing Trade, que é a segunda parte, a partir do segundo semestre de 2019, eu estou fazendo diversos testes com diferentes plataformas pagas. Utilizaremos a corretora Parmetal no caso de operações de ouro físico e o Sofisa Direto, do Banco Sofisa, para CDB de liquidez diária naquelas conhecidas operações em stand-by. A novidade está aqui. Nós vamos operacionalizar numa única só conta. Nós vamos operacionalizar na conta pessoa física do professor CR. Como é feito isso? Aqui está toda a orientação do nosso contador. Os investidores fariam os aportes em duas chamadas de capital, chamadas de tranche, após a assinatura de um contrato de mútuo. Mútuo significa empréstimo à pessoa física.
um empréstimo à minha pessoa. Esse contrato eu vou prepará-lo, passar cópia para vocês aí no WhatsApp, você digitaliza e me envia por e-mail, que não há necessidade de reconhecimento de firma. Não seria permitido o resgate antecipado das cotas, porque o nosso objetivo é a maturação. Inclusive, se você tiver essa possibilidade de resgate de cota antecipada, como eu sou sozinho aqui, é difícil administrar isso, o valor das cotas, etc. Então, por isso, nós estabeleceremos um prazo útil, baixo de maturação, como se vocês estivessem operando um título de renda fixa com liquidez curta. O resgate total seria realizado numa única vez e ao final do prazo estabelecido neste contrato de mútuo. O capital seria restituído ao final do prazo de maturação, que a gente estabeleceu de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, e realizado via depósito em cheque único na conta corrente de cada investidor e lançado na sua declaração de imposto de renda como amortização de empréstimo, certo? Então, assim, contabilmente, a estrutura fica equilibrada. Então, a justificativa da entrada de dinheiro no meu patrimônio via contrato de empréstimo, onde eu vou lançar na minha declaração de imposto de renda cada CPF de vocês. E o resgate que nós faremos ao final do prazo de maturação, ela é lançada na vossa declaração de imposto de renda como amortização deste empréstimo. Então, como nós temos um prazo de teste desse nosso operador contratado aí de uns 6 meses, existe a possibilidade, a perspectiva desta primeira etapa de um resgate total após 6 meses. Se o pessoal não estiver satisfeito, ou se a gestão não for conforme padrões assim que a gente espera, então existe essa possibilidade de um eventual resgate antecipado nesta primeira etapa. Perfeito? Isso aqui é só para mostrar para vocês como seria. Lógico que no momento oportuno eu vou esclarecer bem detalhado, né? Inclusive vai depender muito do modelo de aportes em que você farão nesse fundo. Dependendo do valor, é um tipo de lançamento. Então, aqui, ó, é simples. Você tem, isso eu digo vocês, investidores. Isso aqui seria, se a gente iniciar o processo em 2019, isso aqui seria somente na declaração lá no ano de 2020, lá em março, abril de 2020. No item Bens e Direitos, sob o código 51, onde aparece crédito decorrente de empréstimo, aqui vocês lançam meu CPF e a descrição aqui, ó. Mútuo concedido a Carlos Roberto Renzi em tal data, que é a data da assinatura do contrato de mútuo. E aqui o valor, a situação naquele ano de 2019. Se for uma tranche, um certo valor. Se for considerar as duas tranches, a somatória dos dois valores aqui. Mas isso na ocasião eu explico, tá? Então basta esse lançamento já é o suficiente para mostrar a receita, a justificativa do investimento que iremos fazer. E eu, de contrapartida, na minha declaração, eu lanço aqui, ó, dívidas e ônus reais. Vai abrir um quadro onde eu vou individualmente, em cada CPF de cada pessoa que aderir a este grupo de investimentos, eu vou fazer o lançamento de mútuo à minha pessoa. Então, já podemos estabelecer as etapas desse nosso processo. Preste bastante atenção nesse momento. A etapa inicial é esta aqui, ó, a apresentação da ideia de investimento em renda variável em conjunto, que é este vídeo. Logo na sequência, acho que no máximo em 15 dias, vamos agendar uma live, um webinário ao vivo, para esclarecer as dúvidas gerais. Irei apresentar logo na sequência um vídeo com a apresentação do operador de robô contratado. Faremos a finalização da listagem dos interessados em aderir a esta proposta. Escolheremos
qual modelo de captação será utilizado, mediante enquete, ali dentro do nosso grupo WhatsApp, exclusivo para a Sala 2, do professor CR. Feito isso, eu, junto com o meu contador, elaboraremos o contrato de mútuo, que será postado no WhatsApp para cópias. Cada investidor assina esse contrato, digitaliza e me envia por e-mail. Nesse e-mail aqui, ó, vamos concentrar todos estes contratos nesse e-mail específico aí, contato@ci2multimercados.com.br. Com todos os contratos em minhas mãos, iremos estabelecer uma data, já no início de 2019, para a primeira chamada de capital, ou seja, a primeira tranche, onde nós vamos já operacionalizar derivativos financeiros com robô. Quando assim, vocês fariam a primeira TED para minha conta pessoal. Quando todo esse capital desta primeira tranche estiver disponível, será transferido de uma só vez para as corretoras e iniciaremos os trabalhos. Irei elaborar a forma e a periodicidade de apresentação desses resultados financeiros e informarei todos vocês na ocasião oportuna. Vamos falar sobre esta enquete. A enquete é onde os investidores da Sala 2 escolherão qual das 3 alternativas de captação abaixo iremos utilizar. Gente, apenas uma delas será adotada, ok? Elas são mutuamente exclusivas. A escolha de uma cancela as outras duas. Não vou ficar fazendo contratos de mútuos diferentes. Vocês que escolhem. Ou vocês querem 5 mil, 8 mil ou 10 mil. Então, a alternativa 1 é esta aqui, ó, dividida em 2 tranches. A primeira de 2 mil, com a segunda tranche 3 mil, perfazendo 5 mil total de contrato de mútuo. Se vocês escolherem 8 mil, 2 mil na primeira e 6 mil no segundo semestre de 2019. Ou 10 mil por cotista, 2 mil na primeira tranche e 8 mil para a segunda. Aqui está. Primeira tranche, operação com derivativos financeiros. E a segunda tranche, além dos derivativos financeiros, as ações na estratégia Swing Trade. Perfeito, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham apreciado essa nossa ideia, nosso novo modelo de investimento em grupo no mercado de renda variável. E até a nossa live. Um abraço!